Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET final avaliativo de matemática do primeiro ano do ensino médio. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta aí o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. O primeiro levantamento da safra de grãos de 2019-2020, divulgado nesta quinta-feira 10 pela Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6% ou 3,9 milhões de toneladas, em comparação à safra de 2018-19. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. O texto acima traz informações importantes sobre a produção de grãos no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. Vamos decifrar essa informação. Letra A. Você sabe quanto vale em quilogramas uma tonelada? Represente-a numericamente. Pessoal, vamos lá então aí, ó. Número 1, letra A. Uma tonelada corresponde a 1000 quilos. Tá bom? Então, uma tonelada é correspondente a 1000 quilogramas. Letra B. Você sabe reescrever 245,8 milhões como um número inteiro? Reescreva-o. Então, ó. 245, milhões. Pessoal, 245,8 milhões, isso é 245 milhões e 800 mil. Então isso aqui, ó, é 245 milhões e 800 mil, tá bom? Letra C. Agora junte os dois números obtidos nos itens anteriores, multiplicando-os. Qual foi o número que você obteve? Reescreva-os. Então, ó, eu vou pegar aqui os dois números que nós obtemos, ó, na letra C. Vamos pegar aqui, ó, 245 milhões e 800 mil, e eu vou multiplicar pelo número da letra A, vezes 1000. Pessoal, quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, basta pegar esses 3 zeros e colocar nesse número aqui, ó. Então fica aqui, ó, 245 milhões e 800 mil. Aí eu pego esses 3 zeros e coloco aqui, ó. Pronto. Tá aí. Letra D. Represente esse número utilizando notação científica. Lembrando que notação científica foi uma das primeiras coisas que nós estudamos lá no PET de número 1, né? Como é que é uma notação científica, pessoal? Vamos colocar aqui na letra D, ó. A notação científica é qualquer número A multiplicado por 10 elevado a n. Isso é uma notação científica, em que esse A é um número maior do que 1 e menor do que 10. E o n é um número inteiro, tá bom? Então, ó, eu vou pegar esse número aqui e vou representar em notação científica. Observa que o A é um número entre 1 e 10. Então, ó, para que ficar entre 1 e 10, a vírgula vai ter que ficar aqui, ó. 2,458, tá bom? Para poder ficar um número entre 1 e 10. Então, ó, 2,458 vezes 10, ó. Vezes 10 elevado a quanto? E aí nós vamos olhar quantas casas decimal. Nós não colocamos a vírgula aqui, ó. Quantas casas eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, vezes 10 elevado a 11. Pronto. Essa é a notação científica. Letra E. Agora represente esse mesmo número, ó, esse mesmo número ainda em notação científica, convertendo a unidade de quilograma para grama. Pessoal, aqui olha, quando eu peguei esse milhões e multipliquei por 1000, o 1000 é quilo, né? Então isso aqui é quilo, ó. Tá bom? Agora o que ele está querendo? Que eu pegue esse número, ó,
Porém, desse jeito aqui, porque aqui é quilo, né? Ó, eu pego esse número 2,458 vezes 10 elevado a 11. Ele quer que a gente passe de quilo para grama. Eu vou até escrever quilo aqui, ó. Ele é quilo, porque eu multipliquei por 1000, não foi? Por 1000 quilo. Ele quer que passe isso para grama. Como é que passa quilo para grama? Quilo para grama, pessoal, multiplica por 1000. Basta multiplicar por 1000, porque 1 quilo é 1000 gramas, né? Então basta multiplicar por 1000. Então, ó, dá uma olhadinha como é que eu vou fazer, ó. 458 em notação científica, né, ó. Elevado a 11. O que é o 1000? O 1000 nada mais é do que 10 ao cubo, hein? Então eu estou fazendo aqui, ó, estou pegando o 1000 e escrevendo como potência de 10. Por que a potência de 10? Porque aqui, ó, eu vou fazer multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar aqui, ó, 2,458 vezes 10, 11 mais 3, 14. Isso agora é grama, tá bom? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Uma residência possui a caixa d'água com capacidade para 500 litros, que no início do dia estava cheia. Por um descuido, um dos moradores deixou uma torneira aberta antes de sair de casa. Sabendo-se que essa torneira permaneceu aberta durante todo o dia, pois quem a deixou aberta foi o último morador ao sair da casa, que por 9 horas aberta, escoaram por essa torneira 300 litros de água, e que o registro de abastecimento da caixa estava fechado. De acordo com a descrição dessa situação, pelo gráfico abaixo, qual é a lei de formação da função que melhor representa o volume de água nessa caixa d'água em função do tempo x? Pessoal, dá uma olhadinha nesse gráfico, olha. Aqui é uma reta. Se é uma reta, nós estamos falando de uma função afim, que nós estudamos em PETs anteriores, né? Então, ó, a função afim é desse tipo, ó. F de x é ax mais b. Isso é uma função afim, que é uma reta. Ele está falando que esse f de x aqui é o volume, então eu posso trocar o f pelo v. Faz diferença nenhuma, tá? Ó, v de x é ax mais b. Pronto. Em que o v é o volume e o x é o tempo que ficou aberta a torneira. Bom, dá uma olhadinha aqui. Alguns elementos fica fácil a gente identificar de forma rápida. Por exemplo, onde o gráfico corta o eixo y é o valor do b na função afim. Então, ó, esse cara aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tem coordenadas x0 e o y, esse y aqui é o valor do b. Quem que é o y? 500. Então eu já sei que o b, ó, vou colocar aqui, ó, eu já sei que o b é 500. Então eu posso trocar aqui, no lugar do b, eu coloco 500. Então vai assim, ó, o volume de x é igual a x mais 500. Com isso, eu já posso até cancelar algumas aqui, ó. Esse daqui, ó, mais 9, eu posso riscar, não é resposta. Tá bom? Aqui de novo, ó, o mais 9, eu posso riscar, não é resposta. Agora vamos aqui mais algumas informações. Essa função aqui é uma função decrescente. Lembra que nós estudamos? Vou deixar isso aqui por enquanto, ó. Nós precisamos descobrir o valor do A. Na função afim, ó, o A, se o A for maior do que 0, a função é crescente, e se o A for menor do que 0, a função é decrescente. O A é um valor numérico que acompanha x. Nesse caso aqui, ó, a gente vê algo decrescente. Então eu já sei que o meu A vai ser um número menor do que 0. Se é um número menor que 0, pessoal, dá uma olhada nesse daqui, ó, que eu não risquei ainda. Olha o A. O A é maior que 0. E aqui não é, ó. Então eu já posso riscar ele, eu já sei que não é. Aí ficou esse daqui negativo e esse negativo. Então agora nós vamos descobrir ou a resposta é a letra A ou a resposta é a letra B. Tá bom? Como é que nós vamos fazer para descobrir o valor do A? Só falta ele agora. Observa esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto, ó? Deixa eu... Aqui, ó, o x é 9 e o y, ou v de x, é 200. Então, na minha função, ó, aqui na função, eu vou substituir aquelas informações que eu tenho ali.
o 9 e o 200. No lugar do x entra o 9, no lugar do y, ou v de x, entra 200. Então aqui é 200 e aqui é 9. Ó. Então vai ficar assim, ó. 200 é igual 9 vezes A, vai dar 9A, mais 500. Eu quero saber o valor do A, né? Vou passar o 500 para o lado de lá. Ó. Vai ficar assim, ó. 200 menos 500 é igual a 9A. 200 menos 500 dá menos 300, que é igual a 9A. O 9 está multiplicando, o que eu faço com ele? Passo para o outro lado dividindo, né? Você já percebeu qual que vai ser a resposta, não já? Fala a verdade. Aí ficar aqui, ó, menos 300 sobre 9. Aí eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar o A no lugar dele. Ó. Você já viu qual que é a resposta, não já? Ó, volume de X é igual, no lugar do A, menos 300 sobre 9, X, mais o B, que é 500. Só que esse 300 e esse 9, eu posso dividir tudo por 3, não posso? Colocando a fração na forma irredutível, ó. Eu posso dividir até aqui se eu quiser, ó. Vai ficar menos 100 sobre 3. Dividir tudo por 3. Então aqui, ó, menos 100 x sobre 3 mais 500. Alternativa correta, né? Você já tinha percebido o que ia dar, não já? Aqui, ó, letra A. Vamos fazer então aí a questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3. Dada a função definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí na letra A ele está assim, ó. Determine as raízes dessa função. Ou seja, os valores de x1 e x2. Pessoal, como é que eu faço para encontrar as raízes dessa função ali? Basta pegar ela, igualar a zero e resolver. Então na letra A eu vou pegar a função, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 e vou igualar a zero. E aí eu vou resolver uma equação do segundo grau. Para isso nós temos que fazer o quê? Pegar o valor do A, do B e do C. Ok? Quem que é o A? O A é o coeficiente numérico que acompanha x ao quadrado. Quantos x ao quadrado eu tenho? Eu tenho 1x ao quadrado. O B é o que acompanha x, nesse caso menos 4. E o C é o termo independente de x. Lembra por que nós vamos fazer isso? Porque agora nós vamos fazer o delta. O que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí nós vamos substituir o A, o B e o C. Então fazendo aqui, ó, delta é igual, quem que é o B? Menos 4. Número negativo, coloca parênteses, hein? Ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta é igual, menos 4 ao quadrado dá mais 16. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Delta é igual 16 menos 12 dá 4. Delta deu maior do que zero, né? Deu 4, então vai ter duas raízes reais distintas. E aí nós vamos ter que fazer o que agora? A fórmula do Bhaskara, olha. Qual que é a fórmula do Bhaskara? X é igual menos B mais ou menos raiz de delta 2 vezes o A. Vamos substituir essas informações. Menos com menos, ó, dá mais. Mais 4, mais ou menos raiz quadrada do delta, ó, e o delta é 4. Sobre 2 vezes o A. O A é 1, então 2 vezes 1. Então vai ficar aqui, ó, x é igual 4 mais ou menos raiz quadrada do 4 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Pronto. Agora é só separar um com mais e um com menos. X' e x duas linhas, ó. Vou fazer aqui, ó. X', 4 mais 2, 6 sobre 2 dá 3. X duas linhas, 4 menos 2 é 2, que sobre 2 dá 1. Pronto. As raízes x', 3 e x duas linhas, 1. Tá bom? Na letra B, determine as coordenadas do vértice dessa parábola. Pessoal, o vértice, para eu encontrar o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2 vezes o a. Ó, só usar lá o a, b e c que nós temos, né? Nesse caso a e b. Ó, menos com menos vai ficar mais. Então 4
2 vezes o A, que é 1. Então, 4 sobre 2, x do vértice, ó, deu 2. Como é que nós encontramos o y do vértice? Tem uma fórmula, é verdade. Mas não preciso usar a fórmula. O que eu posso fazer para encontrar o y do vértice? Já que eu conheço o x, pego o x que eu conheço e substituo aqui na função. Ó. No lugar do x eu coloco ele. Então o y do vértice é a mesma coisa que o f de 2. Ó. O que eu estou fazendo, pessoal? No lugar do x, eu estou colocando 2, que é o x do vértice. Então vai ficar assim, ó, igual, no lugar do x, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. E aí eu vou continuar aqui em cima para fazer esses caras. Então ali, ó, 2 ao quadrado. Então o y do vértice 2 ao quadrado é 4 menos 4 vezes 2 é 8 mais 3. Então aqui, 4 menos 8 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. Então o vértice dessa função tem coordenadas. O x é 2 e o y é menos 1. Lembrando que o vértice é um par ordenado, né? O primeiro valor sempre é o x e o segundo sempre o y. Letra C. Identifique e determine o ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo. Pessoal, qual o eixo? O meu PET aqui não fala qual eixo. Tem o eixo x e o eixo y. Dá uma olhada, vou fazer um pequeno rascunho aqui, ó. Aqui está o eixo y e o eixo x, ó. Y e x. Essa parábola aqui é com cavidade voltada para cima. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Cortando os gráficos, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Que pontos são esses? X' e x duas linhas, que é o que nós encontramos. E vai cortar o eixo y nesse ponto aqui. Tá bom? Esse ponto aqui é quem? Esse ponto aqui, na função do segundo grau, é o valor do c. Na atividade anterior, nós vimos que corta o eixo y, na função do primeiro grau, é o b, que é o termo independente. Só que na função do segundo grau, o termo independente é o c. Então, ó, identificando então onde corta, eu vou colocar assim, ó, o eixo x, ó, já que vai cortar 2 eixos, o eixo x vai cortar no x igual, cadê, ó, x' igual a 3 e no x igual a 1. Vou até colocar aqui, ó. Agora já o eixo y, ó, o eixo y vai cortar onde? Vai cortar no c. E o c vale quanto, ó? Vai cortar no c e o c vale 3. Pronto. Letra D. Faça o desenho do gráfico da função, utilizando os pontos determinados acima. Bom, vamos fazer o gráfico então. Vou só colocar aqui o plano cartesiano. Bom, pessoal, tá aqui o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Pediu para representar o gráfico usando as informações que nós temos. Então vamos lá. Primeira informação, ó, vai cortar o eixo x no 3 e no 1. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Vai cortar o eixo x aqui no 1 e vai cortar aqui no 3. E vai cortar o eixo y no 3, que é o b. Então vou aqui, ó, 1, 2, 3. Pronto, vai cortar aqui também, ó. Qual outra informação que eu preciso? O vértice da parábola, que está aqui, ó. 2 e menos 1. Então o x é 2, ó. E o y é menos 1, ó. Vou até pontilhar assim, ó. Aqui é o 2, ó. 2 e menos 1. Aqui é o vértice. Com cavidade, a gente já sabe que é voltada para cima, né? Porque o A ali é maior do que 0. Então, ó, a nossa parábola, ó, vou marcar esse ponto aqui. A nossa parábola vai fazer assim, ó. Deixa eu melhorar aqui, ó. Chegou aqui, aqui vai para cá, ó. E aqui também vai para cá, ó. E aqui ela segue, ó. Pronto. Essa é a nossa parábola, tá bom? Vamos fazer então aí a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. A prefeitura de um pequeno município decide colocar postes de iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes.
até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Vamos lá, pessoal, ó, fiz um pequeno rascunho, ó, a praça e os postes a cada distância, né? O primeiro a 80, o segundo a 100, o terceiro a 120 e o último poste a 1.380 metros. Quero te chamar a atenção que isso aqui, olha, isso aqui é uma progressão aritmética, em que eu tenho o primeiro termo, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, reticências, e eu tenho o último termo. Ó. Por que eu sei que é uma progressão aritmética? Observa que vai crescendo de 20 em 20, né? Porque ele falou que a distância entre os postes são 20. É uma progressão aritmética. Eu quero saber quanto que ele vai gastar. Para eu saber quanto que ele vai gastar, eu preciso saber quantos postes. Quantos postes, ó, tem aqui? Tem N postes. Tem N postes. Professor, eu posso ir contando de 20 em 20? Pode. Mas é interessante que você identifique, é uma progressão aritmética e eu quero descobrir o N. Qual que é a fórmula do termo geral? Ó, a fórmula do termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero descobrir esse cara aqui, ó, o N, que é o número de postes. Automaticamente eu tenho que ter esse e esse. E a gente tem essas informações? Tem. Quem que é o AN? Ó, vou colocar assim, ó, vamos coletar as informações. O AN é o enésimo termo, é o último termo. É 1.380, ó. 1.380. Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo, né? Ou seja, 80. Quem que é a razão? A razão é de quanto em quanto que vai. E aqui, ó, essa razão está indo de quanto em quanto? 20 e 20 e 20. Então a razão é 20. Pronto. Agora é só pegar essas três informações e jogar aí na fórmula do termo geral. Então vai ficar aqui, ó, no lugar do AN, já vou substituir, ó, 1.380, ó, 1.380 é igual. O A1, 80 mais N menos 1 vezes a razão, que é 20. Eu vou fazer aqui a distributiva, pessoal, ó. Eu vou eliminar esse parêntese aqui já de uma vez. Então, ó, 1.380 é igual a 80 mais 20N menos 20. Somando esses dois, ó, eu tenho aqui então 1.380 é igual a 80 menos 20, 60 mais 20N. Eu quero descobrir o valor do N, não quero? Vou pegar esse 60 e vou passar para cá, ó, invertendo a operação. Ele está somando, ele vai subtraindo. Então, 1.380 menos 60 é igual a 20N. Então aqui ficou 1.320 igual a 20N. Quero saber o valor do N. O 20 está multiplicando, vai dividindo. Então o N é 1.320 dividido por 20. O N vai dar 66. Ou seja, tem 66 postes. Aí falou que cada poste custa R$8.000. Então o valor total, ó, valor total é o número de postes, 66, vezes o valor de um poste, que é 8.000. Fazendo essa multiplicação, vai dar aí 528.000. Alternativa correta aqui, letra C. Vamos fazer então aí a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 5. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.900, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é S de T é igual a 1.900, que multiplica 1,05 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário em reais de um profissional dessa empresa com 3 anos de tempo de serviço será... Pessoal, é uma função exponencial, ó. É um exercício que trabalha as ideias de função exponencial. Eu quero saber o salário. Já falou que o tempo é anos e falou que esse funcionário tem 3 anos. Então é só substituir o T por 3. Então, ó, o salário
em 3 anos vai ser 1.900 que multiplica 1,05 elevado a 3. Então, o salário em 3 anos... Pessoal, aqui, olha, fica muita casa decimal. Então, uma ideia é pegar a calculadora científica e já jogar o resultado. Ou fazer a potência primeiro, separado, né? Se você faz a potência primeiro, ó, eu vou escrever todas as casas decimal que isso aqui vai dar. Ó. Vai dar assim, ó, 1,15762,5. Pronto, tá vendo? É muita casa decimal. Por isso que é interessante já pegar isso aqui, ó, e já jogar na calculadora que já vai te dar o salário, tá bom? Então o salário aí em 3 anos vai ser aí 2.199,49. Porque aqui dá muita casa, né? Porque aqui também é casa demais. Arredondando, 2.199,49. Alternativa correta, ó, letra C. Vamos fazer então a questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6. Um pescador tem um barco à vela, conforme o modelo do desenho abaixo. Em um dia de pesca, com o mar bem agitado, o tecido da vela de seu barco rasgou e ele quer comprar outro tecido para refazer a vela do barco. Utilize razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras e determine as medidas x e y que faltam para comprar o tecido para a nova vela. Vamos lá, pessoal, olha. Então, ó, eu preciso aqui, ó, determinar o valor do x e do y. Ele pediu para usar aí razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Dá uma olhada, ó. Eu quero que você perceba que esse triângulo maior, que é a vela do barco, você pode dividir em 2 triângulos retângulos menores. Esse triângulo aqui, ó, que é só esse lado de cá, ó, ele é retângulo aqui, né, conforme o desenho, né? E esse outro triângulo aqui, ó, que eu coloquei do lado de cá, que é reto aqui, né? Porque se aqui é reto, aqui também é reto. Então eu separei em 2 triângulos para ficar melhor para você entender, tá bom? Vamos começar por esse daqui, ó. Eu quero encontrar o valor do x. Professor, por que o senhor não vai começar por esse? Para começar por esse, pessoal, eu nem sei nem o x e nem o y, tá bom? Então não é recomendável não. Pode ser até que dê certo, mas daria mais trabalho. Porque, ó, eu só conheço esse ângulo. Eu não sei quanto que vale esse ângulo, tá bom? Então, ó, dá para descobrir esse ângulo aqui? Dá. Dá para descobrir esse ângulo, que é esse mesmo ângulo aqui, porque aqui é 90, aqui é 30, então automaticamente aqui é 60. Dá para fazer, ok? Mas é melhor começar pelo x aqui, que já está pronto, eu não tenho que pensar mais nada. É só encontrar o x aqui. Observa que eu tenho o x, o 7 e esse 30 graus. Vamos identificar os elementos desse triângulo retângulo. Esse x aqui, ó, é o que aqui do 30 graus? É o cateto oposto. Esse 7 aqui é o cateto adjacente. Pessoal, cateto adjacente e cateto oposto, nós trabalhamos com qual identidade trigonométrica? Com a tangente. Porque a tangente, ó, vou ter que colocar aqui, ó. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, tangente de 30 graus é igual cateto oposto x, cateto adjacente é 7. Aí você vai pegar aqui a tangente de 30 graus. Pessoal, tangente de 30 graus, ó, tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Se você trabalhar com ela assim, você vai ficar com fração aqui, raiz. Eu prefiro decimal nesse caso. Por que eu prefiro decimal? Porque aqui, ó, eu quero saber quantos metros de pano vai comprar. Então é melhor o decimal, né? Do que a raiz. Então, ó, ao invés de colocar assim, o decimal é aproximadamente, ó, 0,57. É aproximado, tá bom? Então, no lugar dessa tangente aqui, de 30 graus, eu vou colocar o decimal aproximado. 0,57 é igual a x sobre 7. Então, x, o 7 está aqui, ó, dividindo, passa para cá multiplicando. 0,57 vezes 7. Isso vai dar aí 4,06 metros aproximadamente. 4,6 metros, eu vou arredondar aqui, ó. Então ele vai comprar aí 4 metros de pano. Pronto. Só para ficar mais fácil os cálculos, tá? Uma vez que eu vou usar esse valor aqui, eu vou usar ali na frente. Então, ó, como aqui é valor arredondado,
Se eu trabalhar com mais casa, você vai perceber que isso aqui vai caminhar para 4 metros mesmo. Então já estou arredondando. 4 metros de pano é o valor do X. Aí eu já encontrei o X, eu venho aqui, ó, vou colocar ele 4 aqui. Pronto. Agora aqui eu vou usar o Teorema de Pitágoras. É um triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem que é a hipotenusa? Ó, vou identificar os elementos aqui, ó. Como eu vou usar o Teorema de Pitágoras, no Teorema de Pitágoras eu preciso só identificar a hipotenusa. Esse cara aqui é a hipotenusa, ó. Então, no lugar do A, eu coloco ele. Automaticamente, os outros dois é cateto. Aí não importa qual cateto, é cateto, tá bom? Então, no lugar do A, 6. Então, 6 ao quadrado é igual. O B, vou colocar como sendo o B o 4, ó. 4 ao quadrado mais... Quem que é o C? É o Y que eu quero descobrir, né? Y ao quadrado. Então, ficou aqui. 36 é igual 4 ao quadrado. 16 mais y ao quadrado. Vou pegar esse 16 aqui, ó, e vou passar para o lado de lá. Vou deixar o y sozinho, que é o que eu quero descobrir. Então, ó, 36 menos 16 é igual a y ao quadrado. Então, aqui dá 20 igual a y ao quadrado. Vou continuar aqui. Para tirar esse quadrado aqui, raiz quadrada de 20. Então, y é a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 também não dá exata, vai dar um decimal. Vai dar aí aproximadamente 4,5 metros. Ou seja, 4,5 metros de pano e 4 metros de pano. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!